Deus te livre, boa noite. Vamos falar um pouco hoje sobre o fenômeno do profetismo em Israel e especificamente aí dentro do movimento do profetismo, que é um elemento histórico e religioso em Israel e que tem uma relação interessante com o advento de Cristo. Nós vamos falar do profeta Elias, né? Do primeiro, não o primeiro profeta, mas o primeiro desse movimento chamado de profetismo. Tá certo? Isso aí é a partir do primeiro livro de Reis, capítulo 17. Muito bem. Vamos aguardar um pouquinho, né? Só alguns minutos, mas já temos quórum. Uma pessoa já é quórum. A figura do profeta e do profetismo, ou da profecia. Vamos começar com uma definição inicialmente religiosa, ou uma definição mais do nível de religião, depois propriamente a gente entra na ideia de verificar o profetismo ou os profetas nas escrituras, na Bíblia Sagrada. Bom, dentro da filosofia da religião, ou dentro da história das religiões, o que nós chamamos, ou que se chama de profeta, é aquela pessoa, aquele indivíduo que alega para si um contato sobrenatural com Deus, com o divino, e a capacidade de falar em nome da divindade, ou no caso do judaísmo, em nome do Deus de Abraão, Isaque e Jacó, aos homens, à humanidade. Então, o profeta é uma pessoa, é um indivíduo que arvora, que afirma, que alega em seu favor um contato com o divino. O profeta é aquela pessoa que afirma que teve um contato sobrenatural com Deus e que por isso se tornou porta-voz de Deus, tendo a sua palavra uma autoridade sobrenatural, uma vez que ele fala em nome de Deus, como um enviado de Deus. Essa é a ideia do profeta nas religiões em geral. Isso porque a figura do profeta e a figura da profecia não é uma exclusividade do judaísmo ou do cristianismo. O fenômeno do profetismo, da existência de profetas, com esse conceito que eu coloquei, de uma pessoa que diz ter tido um contato sobrenatural com alguma divindade e por isso tem a autoridade de trazer uma mensagem, um recado dessa divindade, esse fenômeno acontece em várias religiões. Aconteceu em várias religiões ao longo da história e ainda acontece em várias religiões. De tal modo que é um conceito que foge ao domínio do cristianismo e do judaísmo e pode ser utilizado por todas as outras religiões. Eveline, boa noite. Bom, a palavra profeta, tal qual nós conhecemos com este nome, é uma palavra grega. É uma palavra grega que se pronuncia profetes. Profetes. A ideia, o sentido da palavra é o prefixo pro, que tem o sentido de adiante, não é? A gente diz proativo, a gente diz procurar, com aquela ideia de uma ação para adiante, para frente. E o fetes, a palavra fetes, que está na mesma origem da palavra fania, que é falar, falar pela boca, né? Não falar necessariamente de modo escrito, mas falar pela boca. Então,
Profetes, a origem etimológica da palavra, é aquele que fala para frente, fala dali para o futuro. Não só para a frente do povo, Cláudia, boa noite, mas para a frente da história, para a frente do povo ao qual ele pertence, o povo para o qual ele está transmitindo aquela mensagem divina. Então, profecia tem essa ideia, falar para frente. O profeta é aquele que fala para a frente. Né? Esse é o sentido etimológico da palavra profeta. No hebraico, Lindalva, boa noite, Viana, boa noite. No hebraico, a palavra para profeta é nabi. Nabi. E essa palavra, ela no hebraico tem o sentido de falar de uma maneira entusiasmada. Seria algo parecido com falar gritando. Então, olha que interessante. Vamos pegar a origem da palavra profeta, tal qual nós conhecemos. A palavra que nós usamos para nos referir ao fenômeno do profetismo, a palavra profeta, é uma palavra grega que significa falar para frente, falar para o futuro, falar de agora em diante. E a palavra hebraica é uma palavra que significa falar alto, falar gritando. Então, tanto no grego quanto no hebraico, a ideia, se pudéssemos juntar os dois significados, a palavra profeta vai traduzir a ideia de falar para frente, falar para o futuro, falar para o povo relativamente a algo do futuro, e ao mesmo tempo falar com ênfase, falar com energia. Por isso a palavra nabi no hebraico tem o sentido de gritar, de falar gritando, de proferir uma palavra em alto som. Então essa é a ideia do profeta. É aquele que fala para frente, aquele que fala de um evento futuro, aquele que fala em alta voz. A alta voz aí, o nabi em hebraico, tem o sentido de quê? Tem o sentido de falar alto, falar gritando para chamar a atenção do povo, para advertir o povo, para orientar o povo. Então, esse é o sentido da palavra profeta. Boa noite. O nome está aqui, Meadoaxi. Não sei como é que se pronuncia o seu nome, me desculpe, mas foi assim que eu li. Mas essa é a forma de significar o termo profeta. Como eu disse, a figura do profeta ou da profecia não é um fenômeno exclusivo do judaísmo e, por consequência, do cristianismo. Outros fenômenos religiosos, outras práticas religiosas também tiveram, ao longo de sua história, o exercício de profecias. Né? Além do judaísmo e do cristianismo, nós temos no islamismo, né, o famoso profeta Mohammed, que nós traduzimos aqui no Ocidente como Maomé, que é o principal de todos os profetas do islamismo, mas também na religião pagã da Grécia Antiga, no zoroastrismo, que era a religião da Pérsia, né, o império da antiguidade, no maniqueísmo, que era também uma religião da região da Pérsia, e hoje em dia na chamada fé Bahá'í, que é uma religião de origem asiática, também existe a figura dos profetas. Mas, para nós, na nossa leitura, nos interessa a figura do profeta no judaísmo e o profeta no Novo Testamento, o profeta na Bíblia, o profeta na revelação de Deus. Como eu costumo dizer, a história da humanidade é a história da revelação de Deus. É Deus se dando a conhecer ao homem. É Deus procurando a humanidade,
Deus procurando o homem para ter com este homem uma relação de amizade. Regina, boa noite. Para ter com este homem uma relação de intimidade e de comunhão. E Deus vai sempre falar ao homem por meio de algumas pessoas. E essas pessoas serão os profetas. De tal sorte que, na medida em que Deus se revela a uma pessoa e essa pessoa passa a ter uma mensagem para outrem, essa pessoa passa a ter uma mensagem para a humanidade, nós teremos aí um profeta. Mateus, boa noite. Se nós buscarmos na história da revelação, nós vamos encontrar, talvez, em Noé, a primeira pessoa que vai trazer uma mensagem de Deus à humanidade. Deus revela a Noé a sua intenção de destruir o mundo e salvar aqueles que quiserem ser salvos por meio da arca, através de um arrependimento de pecados. E Noé, ao tempo que constrói a arca, anuncia essa mensagem de Deus. Noé se coloca assim como um dos primeiros profetas. O exercício da profecia é próprio da revelação de Deus falando por meio de alguém. De tal sorte que o próprio Cristo, palavra de Deus, ápice da revelação, se torna, como disse Moisés, um profeta. Depois de Noé, Deus vai escolher Abraão. Mas se você observar a vida de Abraão, depois a vida de Isaac e de Jacó e dos filhos de Jacó, ou seja, aquele início da formação de Israel, não existe propriamente naquela figura que nós chamamos de os patriarcas, não existe um exercício profético. Eles estão sendo preparados para formar um povo, que vai ser o povo por meio do qual Deus vai dar continuidade ao processo de revelação à humanidade. Mas não existe um exercício propriamente de profecia. Cristiano, boa noite. Adriano, boa noite. No entanto, quando esse povo vai para o Egito e se torna escravo no Egito, e Deus envia Moisés para libertá-los, se você fizer a leitura principalmente do livro do Êxodo, boa noite, você vai observar em Moisés o exercício de uma atividade profeta. Então, depois de Noé, o grande profeta que Deus envia à humanidade é o próprio Moisés. Moisés é, ao mesmo tempo em que se torna um líder libertador do povo de Israel, ao mesmo tempo em que ele é um líder que vai fazer a transição do povo da condição de escravo no Egito para chegar às margens da terra de Canaã, juntamente com Josué, libertando aquele povo para que eles possam tomar posse da terra, ao mesmo tempo que ele faz esse exercício, essa atividade, vamos dizer, de libertação, de liderança política, ele é também um profeta. E é interessante que o autor do livro do Deuteronômio, quando narra a morte de Moisés, vai dizer o seguinte, que desde então nunca mais houve em Israel um profeta como Moisés, um profeta que falou com Deus cara a cara. É óbvio que a gente tem de entender essa expressão, falou com Deus cara a cara, no sentido figurado, dada a manifestação da glória de Deus diante de Moisés no Monte Horebe. Isso está narrado ali a partir por volta do capítulo 10 do livro de Êxodo, mas não que Moisés tenha visto, obviamente, a face de Deus. Ninguém jamais viu a Deus enquanto ser humano. O próprio Moisés também vai profetizar a vinda de Cristo. E Moisés é o primeiro que vai falar especificamente da vida de Cristo, da vinda de Cristo, quando ele diz que Deus levantará um profeta maior do que ele. E esse profeta, vocês ouvirão a voz, numa alusão a Cristo.
Paralelamente, ou melhor, não paralelamente, contemporaneamente a Moisés, existe uma figura muito curiosa, nós já falamos dele aqui na nossa live sobre o livro de Números, você pode procurar na nossa playlist no YouTube, que é a figura de Balaão. Balaão é um mago, uma espécie de encantador, uma espécie de mágico, uma espécie de místico, que vive na região de Moabe, que era um reino ao sul de Canaã, ao sul de Israel. E esse Balaão é chamado pelo rei Balaque, o rei de Moabe, para amaldiçoar o povo de Israel. Isso está no livro de Números, capítulo 22. Ele merece uma menção quando a gente fala de profetas, dada a singularidade dessa figura. Apesar dele ser um mago, um pagão, Deus usa essa sua fama de profeta, essa sua fama de místico, essa sua fama de mago, para verdadeiramente profetizar a vinda de Cristo. É uma história muito interessante, a história de Balaão, porque ele é uma espécie de farsante, ele é um mágico, ele é um místico, ele é um pagão que diz ter contato com divindades, mas ele tem um quê também de charlatão. No entanto, Deus usa essa fama. E quando o rei Balaque leva ele no alto de uma montanha, para do alto da montanha ele ver o acampamento de Israel e proferir uma maldição contra Israel, ele fica tão encantado com a beleza do acampamento que ele começa a fazer um hino de louvor e de homenagem ao povo de Israel, o que deixa o rei Balaque extremamente furioso. E aí ele se volta para Balaque e diz assim: olha, Balaque, uma estrela nasce em Jacó. Ouço aclamações de um novo rei. Isso, meus caros, é algo que se dá ali por volta do ano 1400, 1300 a.C. Balaão está falando da estrela de Belém. A estrela que vai guiar os reis magos, também pessoas não judias, para ir ao encontro do menino Jesus em Belém, ir ao encontro de Nossa Senhora e de São José, naquela festa que nós celebramos como a Epifania do Senhor, no dia 6 de janeiro de cada ano. Então, o Balaão é um pagão que entra nesse conceito de profeta de uma forma muito singular. Pois bem, embora eu tenha alguns profetas anteriores a Elias, eu falei de Noé e eu falei de Moisés. Posteriormente, eu terei a figura de Débora, algumas décadas depois de Moisés, ali no período dos juízes. E depois eu terei o último dos profetas, o último dos juízes, Samuel, que é também um profeta, que vai ungir o rei Saul, vai ungir Davi. Depois, durante o reinado de Davi, eu terei um profeta chamado Natã. E depois de Davi, no reinado de Salomão, eu terei um profeta chamado Aías, eu terei o Semaías, enfim, eu terei alguns profetas. Nós temos alguns profetas ao longo da história de Israel, no período posterior a Abraão, mas não era uma atividade, vamos dizer assim, organizada. Eram pessoas a quem Deus, de alguma forma, ungia e dava uma palavra para ser dita ao povo de Israel. No entanto, a partir do cisma, e o cisma foi a nossa última live, a live da semana passada. A partir do cisma, que é um fenômeno ali do ano 900, quando o reino de Israel, aquele reino que foi construído a partir dos juízes, depois pelo rei Saul, por Davi e Salomão, e que é rompido durante o reinado de Roboão, filho de Salomão, criando-se dois reinos, o reino do norte, chamado Israel,
com capital em Samaria, e o Reino do Sul, com a capital em Jerusalém, formado pelas tribos de Judá e Benjamim. As 10 tribos do norte formam o reino de Israel, Judá e Benjamim formam o reino de Judá, essas duas tribos ao sul, com a capital em Jerusalém. E o antigo reino de Israel, o antigo povo de Israel, segue a história na forma de não mais um país coeso, mas 2 reinos distintos, 2 países distintos. E aí nós vamos verificar um fenômeno histórico interessante que eu comentei na live passada, que é o seguinte: ambos os reinos terão momentos de alguma fidelidade para com Deus e infidelidade para com Deus. No entanto, se compararmos o Reino do Norte e sua caminhada com Deus com o Reino do Sul em sua caminhada com Deus, nós vamos observar que o Reino do Norte foi muito mais infiel, foi muito mais afastado de Deus. Eles caem na idolatria imediatamente. Tão logo ocorre o cisma, eles caem na idolatria. Talvez porque o centro da vida espiritual de Israel, do povo judeu, é o templo. E o templo é construído em Jerusalém. E Jerusalém é a capital do Reino do Sul, do Reino de Judá. Então o Reino do Norte está longe do templo. E longe do templo, Gabriel, boa noite. Longe do templo, a religiosidade perde muito do seu sentido. E talvez por isso eles se afastem de Deus com mais rapidez. Tanto que no espaço inferior a 200 anos, o Reino do Norte vai ser completamente dizimado e praticamente desaparecido da história. Como eles não têm mais no norte a figura do templo, eles começam a tomar alguns lugares que foram importantes no passado, como por exemplo o Poço de Jacó, que Jacó cavou para a água, o lugar onde Jacó dormiu e teve aquele sonho da escada, onde os anjos desciam e subiam, que se chama Betel. O Val do Jaboque, onde Jacó lutou com o anjo, que se chama Peniel. Então, eles vão tomar esses lugares como lugares sagrados. Ângela, boa noite. Eles vão tomar esses lugares como lugares sagrados, né? Mas ainda assim, eles cairão em idolatria. Então, nesse momento em que ocorre o cisma, em que os reinos se dividem, e os reis que sucedem a Davi e Salomão têm esses momentos de alguma proximidade com Deus e muita infidelidade para com Deus, né? Quando eles começam a oscilar demasiadamente no dever de fidelidade a Deus, é aí que surge o profetismo. E aí a nossa live começa a tomar forma. O profetismo na história de Israel é um fenômeno religioso que é, vamos dizer assim, composto por um conjunto de profetas que se sucedem ao longo do tempo com a missão específica de chamar o povo ao arrependimento. A função do profeta do Antigo Testamento, desse período do profetismo, que é um período que vai durar aí mais ou menos 400 anos, 300, 400 anos, porque ele vai margear ali do ano 950, 950 não, 850 a 450, que é o período de ocupação da Assíria, da Babilônia, da Pérsia, principalmente, né, essas 3 ocupações. Esse período de 400 anos entre o cisma e o pós-exílio e até o final do Império Persa, perto do tempo de Alexandre o Grande, esses 400 anos aí, de 850 a 450, é o período do chamado profetismo. Nós teremos aí um conjunto de mais ou menos 15 ou 16 profetas que vão simultaneamente e sucessivamente, porque muitos deles são contemporâneos, vão ter uma missão de fazer um trabalho de chamar o povo de Israel ao arrependimento, de chamar o povo de Israel a um reencontro com Deus e de falar
da desventura do que é andar afastado de Deus, da desventura do pecado, da desventura de voltar as costas para Deus, da necessidade, o meu cachorro latiu aqui, desculpe, da necessidade de se voltar para Deus, da necessidade de um arrependimento. E ainda, esses profetas, durante esses 450 anos, em alguns momentos, alguns deles com maior ênfase, como Isaías, falarão da vinda do Messias, falarão da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E o arrependimento que eles pregam, o arrependimento e o chamado de volta para Deus, que é o tema central do profetismo, é uma preparação para essa vida de Cristo. É interessante que quando falamos do profeta, nós nos preocupamos muito mais com a ideia da profecia no sentido de um anúncio de um evento futuro, daquela previsão de um evento futuro. Mas nem de longe esse foi o maior trabalho do profeta. Nem de longe essa foi a atividade mais importante dos profetas. Os profetas são, antes de tudo, grandes pregadores do arrependimento. E muito mais importante, anote o que eu estou dizendo, muito mais importante do que prever o futuro, anunciar um evento que ainda está por acontecer, é anunciar a necessidade de arrependimento agora, imediatamente. O profeta é um sujeito que é enviado na história de Israel sempre nos momentos de dificuldade. E na história de Israel, os momentos de dificuldade são os momentos em que o povo de Israel se afastou de Deus. São os momentos em que o povo de Israel abandonou a aliança sinática, a aliança do Sinai. Tanto quanto o abandono, vamos dizer, material, né, quando eles abandonam mesmo e vão atrás de outros deuses, como também no abandono espiritual, quando eles, às vezes, mantêm a prática religiosa, mas o interior não corresponde àquela prática religiosa. Então, essa é a função do profeta. Esse é o fenômeno do profetismo. Tá certo? E dentro desse ambiente do profetismo, nós tivemos um conjunto, como eu disse, de vários profetas, né? A gente pode contar aproximadamente, deixa eu ver, eu fiz a minha lista aqui de cola, viu, gente? 8 e 4, 12, 13, 14, 15, 16 profetas. 16 profetas. Os biblistas classificam esses profetas para fins de estudo em dois grupos. Os chamados profetas maiores e os chamados profetas menores. Isso na categoria dos profetas que deixaram escritos, que deixaram livros escritos. Porque nem todos os profetas deixaram livros escritos. Dentre aqueles que deixaram livros escritos, que compõem o cânon do Antigo Testamento, nós temos 16 profetas. Mas, se formos olhar nas Escrituras, o número de pessoas que arvoraram para si, Eni, boa noite, que arvoraram para si a função de profeta, nós teremos muito mais profetas, certo? Vários deles, a maioria, possivelmente, não escreveu nada. Naqueles que escreveram, nós temos um conjunto de 16 profetas que são os maiores e os menores. Essa classificação, profetas maiores e profetas menores, não diz respeito à importância dos profetas. Não, o profeta maior não é mais importante que o profeta menor, ou vice-versa. Essa classificação se deve unicamente ao tamanho dos escritos. Então, os 4 profetas maiores são assim chamados porque escreveram livros mais extensos. E os profetas menores são assim chamados porque escreveram livros mais compactos. Os profetas maiores são Isaías, que é um camarada
que viveu entre 680 e 650 a.C., né? Depois de Isaías, Jeremias, por volta de 580 a.C. É o meu favorito do Antigo Testamento, é o Jeremias. Jeremias tem um outro livro pequeno, muito pequenininho, chamado Lamentações de Jeremias, que é um choro, é um poema belíssimo, onde ele chora o pecado de Israel, que leva Israel para o exílio babilônico. Depois nós tivemos também, mais ou menos contemporâneo de Jeremias, nós tivemos o profeta Ezequiel, que é um profeta que tem umas visões extremamente complexas de serem descritas, nós chegaremos à leitura dele. E depois o profeta Daniel, que é um profeta já do tempo da dominação persa, né? Por volta de 538, né? No tempo de Ciro o Grande. Então, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel formam os chamados profetas maiores. Os profetas menores são Oséias, que é mais ou menos 760 a.C., Joel, profeta Joel, um pouco depois, o profeta Amós, também na época do contemporâneo de Oséias, o profeta Obadias ou Abdias, contemporâneo de Isaías, portanto, por volta de 580 a.C., o profeta Jonas, que é aquele do peixe, né, ou da baleia, como queiram, que é mais ou menos 760 a.C., o profeta Miqueias, 740, mais ou menos antes de Cristo, 740, Naum, por volta do século VII também antes de Cristo, Abacuque, que tem uma poesia belíssima no Rose Boa Noite, no seu livro, por volta do ano 600, Sofonias, também nessa época, Ageu, que é uma coisa mais recente, 520 a.C., Zacarias, que é mais ou menos 500, 480 a.C., e o último desses profetas do Antigo Testamento, que é o profeta Malaquias, que é do período pós-exílio, a gente vai ver isso no futuro, né? Que é ali mais ou menos o ano 430, não é? Já no final da Pérsia, perto do tempo de Alexandre. Então, esses são os profetas menores. Bem, nós leremos todos esses livros até o final do ano que vem, e teremos especificamente lives sobre todos esses profetas. Vai ser um período de muito crescimento e conhecimento para a gente. Mas nós tivemos, além desses 16 profetas, maiores e menores, vários profetas. Ah, que bom! Que bom! Não, você chegou bem, Rose. E depois, não se preocupem, eu vou deixar a live gravada e editada no YouTube, né? Nós teremos ainda alguns profetas importantes na história de Israel que não escreveram livros. Então, nessa segunda parte agora da live, a partir de agora, pelos próximos 25 minutos, eu gostaria de falar especificamente de um deles, que é o profeta Elias. O ciclo de Elias, a história de Elias, está no texto bíblico, que é o texto que nós estamos marcando para a leitura, que é o texto que vai de 1 Reis, capítulo 17, até o capítulo 22. Então, são os últimos 6, 7, 8 capítulos do livro de 1 Reis, que tem a história, ou chamado ciclo de Elias. Então, para a gente falar de Elias, eu gostaria de novamente voltar um pouco de história, né? Como nós falamos na live passada, o reino de Israel se dividiu entre reino do norte e reino do sul, né? O reino do norte com 10 tribos e o reino do sul com as tribos de Judá e Benjamim. O reino do norte flagrantemente andou muito mais distante de Deus, né? Se afastou de Deus com maior ênfase. O reino do sul oscilou. Ora tinha um período andando com Deus e ora tinha um período
andando mais perto de Deus. O profeta Elias é um profeta escolhido por Deus para chamar o povo do norte ao arrependimento. Olha que interessante. Deus usou o profeta Elias para fazer a sua profecia, fazer a sua mensagem, levar aquela mensagem de arrependimento, de conversão, da necessidade de se voltar para Deus, para o povo do norte. Outros profetas foram escolhidos para profetizar, para falar ao povo de Judá, ao reino do sul. Enquanto Elias foi escolhido para falar ao reino do norte. Então, olha que interessante. Falar para o reino do norte era uma missão ingrata. Era uma missão ingrata. Por quê? Alzenir, boa noite. Porque o reino do norte estava muito mais afastado de Deus. E Elias exerceu seu ministério num período em que era rei no norte, no reino de Israel, um camarada chamado Acabe. Rei Acabe. Acabe foi rei entre 900 e 850 a.C. Nesse período, Elias era o grande profeta do reino do norte. Então veja que Acabe é rei logo depois do cisma, pouco tempo depois do cisma, pouco tempo depois da separação. E Acabe se casou com uma mulher chamada Jezabel. Jezabel era filha de um rei dos fenícios, da região da Sidônia. E nessa época, os fenícios adoravam um deus chamado Baal, enquanto Acabe era um judeu, descendente de Abraão. O seu Deus era o Deus de Abraão. Acabe, no entanto, quando a gente lê o texto bíblico relacionado ao tempo de Acabe, nós percebemos que Acabe era um homem influenciado pela Jezabel. Ele não soube trazer Jezabel para próximo de Deus e dizer, olha, aqui em Israel nós cultuamos a Deus, ao Deus de Abraão. Ao contrário, foi Jezabel que o levou a abandonar o caminho de Deus e a servir a Baal. Então ele não só se casou com uma mulher pagã, como ele não tentou trazer essa mulher pagã para perto de Deus. Pelo contrário, ele foi cooptado pelo paganismo de Jezabel e se tornou um servidor do deus Baal. E então, como ele se torna um servidor do deus Baal, Jezabel se vê numa posição de fortaleza. E ela era uma mulher muito forte, ela era uma mulher muito decidida, ela era uma mulher, vamos dizer assim, controladora, né? E Acabe era um camarada que não tinha lá grande firmeza. E por isso era Jezabel que mandava nele. Jezabel que controlava, de certa forma, a vontade dele. Então Jezabel acaba por perseguir os profetas que falavam em nome de Deus e que tentavam, de alguma forma, levar o povo de Israel, o povo do Reino do Norte, à conversão. Até que, nessa história de perseguir os profetas, aparece a figura de Elias. Então Elias é enviado por Deus para o Reino do Norte, para pregar o arrependimento àquele povo, no momento em que Jezabel perseguia os profetas e todos aqueles que queriam servir a Deus e não queriam servir a Baal. Elias era como se fosse assim a última esperança do povo do norte. É aí que vem a história. A primeira coisa que acontece é que Deus manda sobre o Reino do Norte uma grande seca. Uma grande seca. E o que isso significa? No Antigo Testamento, havia uma relação muito grande entre a prosperidade e a bênção de Deus. Anda com Deus e você será próximo. Afaste-se de Deus e virão as dificuldades. Essa é uma tônica muito forte no Antigo Testamento. E nesse tempo em que Acabe era rei e o povo do Reino do Norte passa a servir a Baal em lugar de Deus, Deus manda como castigo uma grande seca. Elias, nesse período da seca, ele é acolhido por uma viúva, uma mulher paupérrima,
que só tem um último pote de azeite e uma última porção de farinha. E Elias diz a ela: faça um pouquinho de pão para mim. Ela diz: mas eu só tenho isso para mim e para o meu filho. E aí Elias diz: me dê o pão primeiro, para eu comer, coma você e seu filho depois. E nunca vai faltar óleo e farinha na tua casa. Essa mensagem um tanto egoísta da parte de Elias traz dentro de si a ideia de buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar. Buscarmos a Deus em primeiro lugar, tendo por consequência a bênção de Deus contínua, não como troca, mas como uma consequência natural da busca de Deus em primeiro lugar na nossa vida. Depois disso, Elias vai ressuscitar o filho dessa mulher no momento em que morre, enfim. E aí nós teremos uma sucessão de atos na vida de Elias. Bom, ocorre uma cena interessante. O Acabe encontra Elias e procura matar Elias. Por ordem de Jezabel, Elias tem de ser morto, porque ela persegue os profetas de um modo geral e Elias é o único que resiste. Então, Elias propõe uma cena muito curiosa que está no capítulo 18, entre os versículos 20 e 46 do primeiro livro de Reis, que é o desafio do Carmelo. O que acontece? Elias chama Acabe e manda convocar os profetas de Baal, aqueles que são os interlocutores entre Baal e o povo de Israel, e ele sozinho como interlocutor de Deus. E ele propõe uma grande aposta. Isso mesmo, uma grande aposta. Eles vão construir 2 altares. Os profetas de Baal constroem um, Elias constrói outro. Sobre cada altar é colocado um novilho e a lenha. E a proposta de Elias é que os profetas de Baal invoquem a Baal para ver se Baal manda fogo do céu e queima o sacrifício. Eles não podem botar fogo no sacrifício. O fogo tem de vir do céu de uma forma sobrenatural. Enquanto isso, Elias faz o seu altar e coloca lá o novilho. Os profetas do Baal passam o dia todo e Baal não faz o milagre, por óbvio. Então, Elias vai invocar a Deus para Deus mandar fogo sobre o sacrifício. Elias torna o seu sacrifício ainda mais difícil, porque ele pede para molhar a lenha, para molhar o altar, para molhar o próprio corpo do novilho que está sobre o altar. E ora a Deus e pede que Deus se manifeste para convencer as pessoas que estão assistindo de que Deus é o Deus verdadeiro e que, portanto, eles devem abandonar Baal e seguir a Deus. E, obviamente, o milagre acontece. O texto bíblico diz que desce o fogo do céu, queima o sacrifício, o novilho que está sobre o altar, queima a lenha, queima a água, e a água que escorreu do altar formou uma espécie de uma poça, e essa água também é consumida pelo fogo. E nesse momento o povo que está assistindo essa cena, não é? Tem uma espécie de conversão, é óbvio, né? Eles estão vendo um milagre fantástico e decidem servir a Deus, né? Isso é o início de alguma reação em Israel, né? Esse é um evento importante que o texto bíblico fala de um momento específico em que ele confrontou esses profetas de Baal. Mas nem tudo isso nem depois disso as coisas ficaram calmas para Elias. Porque quando Jezabel soube dessa história, porque depois desse evento aí, dessa aposta, Elias mandou matar uns 450 profetas de Baal. E isso enfureceu a Jezabel, e Jezabel então incrementou a perseguição contra Elias, e Elias teve de fugir, mesmo tendo uma parte do povo sido convertida a partir desse milagre. Jezabel fez uma perseguição e tentou matar Elias, e ele fugiu para o Monte Horebe. O Monte Horebe, que era
ou também o Monte Sinai, onde Deus entregou a lei a Moisés, né? Sempre foi um lugar de muita honra e respeitabilidade dentro de Israel. Deus disse a Elias que ele conversaria com Elias no Monte Horebe. E Elias foi para lá. E aí o que aconteceu? Elias entrou numa caverna para passar a noite, esperando que Deus falasse com ele. E Deus disse assim: saia para a entrada da caverna que eu vou falar com você. Aí Elias saiu. E aí o que diz o texto da Bíblia? Olha só. O Senhor disse: põe-te de pé sobre um monte na minha presença, que eu falarei contigo. E aí veio um vento, mas um vento fortíssimo, uma espécie de furacão. E quando Elias viu aquele furacão que arrancava as árvores e que uivava e que destruía tudo, ele pensou: Deus, esse furacão é a voz de Deus, então Deus vai falar comigo por meio do furacão. E Deus não falou com ele por meio do furacão. Aí depois disso veio um terremoto que quebrava as pedras. E o terremoto é uma das forças mais impressionantes da natureza. E Elias pensou: esse poder desse terremoto será a voz de Deus. Deus vai me falar no terremoto. E o terremoto passou e Deus não estava no terremoto. Depois veio um fogo. Veio um fogo do céu. É óbvio que a gente deve pensar: como é que é essa história do fogo do céu? Terá sido um meteorito? Quem sabe, né? Um corpo celeste que caiu naquela área? Quem sabe? Pode ter sido. E Elias pensou: é por meio desse fogo que Deus vai me falar. E Deus não falou. E aí veio uma brisa suave, quase imperceptível. E no meio da brisa suave, quase imperceptível, veio a palavra de Deus a Elias, dizendo: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele disse: fugindo de Jezabel. E Deus diz: vai e volte e fale para Acabe e Jezabel as palavras que eu te mandar. Essa cena é muito interessante, porque Elias é o profeta. Elias é um homem de Deus, não se pode negar. No momento de perseguição, ele teve medo e fugiu. Mas ele não perdeu a fé. Ele fugiu, mas não perdeu a fé. E Deus disse que ia falar com ele. E ele esperava que Deus falasse por meio de coisas assim. Você vê que são descrições fantásticas, não é? Um vento que arranca as árvores do lugar. Ricardo, boa noite. Um vento que arranca as árvores do lugar. Um terremoto que provoca destruição. Um fogo que veio do céu, que, como eu disse, pode ter sido um meteorito, uma coisa desse tipo. E ele esperava, por meio dessas manifestações da natureza gigantescas, escabrosas, destruidoras, fortíssimas, a voz de Deus. E Deus não falou com ele no meio desses fenômenos gigantescos. Deus falou com ele, Amanda, boa noite. Deus falou com ele por meio de uma brisa suave. É interessante. Primeiro vem um vento impetuoso. Deus não estava no vento. Depois veio um terremoto. Deus não estava no terremoto. Depois veio um fogo. Deus não estava no fogo. Aí veio, no momento de profundo silêncio, uma brisa. E Deus falou com ele na brisa. Por que razão nós achamos que Deus vai sempre agir por meio de modos gigantescos? Por que a gente acha que Deus vai falar por meio de uma gritaria sem fim? Por meio de alguma coisa fenomenal que foge à razão? A gente espera que Deus vai falar por meio de um fogo que vai cair do céu. A gente espera que Deus vai falar por meio de um terremoto, de um meteorito. E Deus fala com Elias por meio da brisa suave. E às vezes você está tão preocupado, eu estou tão preocupado com o terremoto, que eu não percebo a brisa com a qual Deus está falando comigo. Às vezes eu estou esperando
que eu serei o grande profeta que vai fazer uma coisa fantástica. E no final das contas, Deus quer que eu faça um trabalho pequenininho. Mas como eu estou preocupado com o gigantesco trabalho que eu não vou conseguir fazer, eu não faço o pequenininho. Elias nos ensina o seguinte: o mesmo Deus que pouco tempo antes, você vê que é no capítulo anterior, aliás, desculpe, é no mesmo capítulo 20, o mesmo Deus que na disputa com os profetas de Baal mandou fogo do céu, fogo que desceu, queimou a oferenda, queimou o altar, queimou a água. Esse Deus que se manifestou de uma maneira tão violenta, algum tempo depois vai se manifestar para ele numa brisa. E às vezes a gente quer condicionar a Deus. Deus vai fazer dessa ou daquela forma, porque é a forma como eu acho ou como eu penso que Deus pode ou deve fazer. Recentemente, na edição que eu vou fazer para o YouTube, eu vou colocar um homem muito importante da Igreja Católica, o cardeal Robert Sarah, que é um guineense. O cardeal Robert Sarah, que era o prefeito da congregação para a disciplina, para o culto divino e disciplina dos sacramentos. Congregação para o culto divino e disciplina dos sacramentos. Que é o órgão do Vaticano que disciplina o rito da missa, o rito de administração dos sacramentos, as celebrações em geral da Igreja Católica. O cardeal Robert Sarah escreveu um livro muito interessante, eu tenho esse livro aqui, não devia ter separado, chamado A Força do Silêncio. Olha que título, o título já é uma provocação. A Força do Silêncio, onde ele diz que nós, Igreja de Cristo, precisamos aprender com o silêncio. Com o silêncio. Tá entendendo? Não é no meio da gritaria, não é no meio do barulho que Deus vai falar conosco. É na hora da força do silêncio. Eu estava falando de profetas. Eu estava falando de profetas maiores e menores agora, e eu estou lembrando de um texto de Lamentações de Jeremias, um dos profetas maiores, onde ele diz o seguinte: olha só, olha esse texto de Jeremias aqui relacionado ao silêncio. Olha só. Jeremias, Lamentações, capítulo 3, versículos 26 até o 28. Ele diz assim: Lamentações 3, 26. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. É o mesmo silêncio que o profeta Elias percebeu a voz de Deus numa brisa suave e que Jeremias vai sugerir que nós tenhamos. Esperança e silêncio. É preciso silêncio para a oração. É preciso silêncio para a contemplação dos mistérios de Cristo. É preciso silêncio na missa. Silêncio mesmo, físico, de palavras e silêncio de pensamento. Para contemplarmos a Cristo na palavra e na Eucaristia. Deus fala frequentemente no silêncio. Rose, muito mais no silêncio do que de formas grandiosas. Muito mais no silêncio do que de formas grandiosas. E a gente precisa recuperar essa questão do silêncio. Mas essa é uma das coisas legais do profeta Elias. Depois disso, o profeta Elias vai escolher para ser o seu discípulo, para ser o seu seguidor, o seu aprendiz, um camarada chamado Eliseu. Era muito comum os profetas daquele tempo terem uma espécie de auxiliar. E esses auxiliares do profeta eram chamados de filhos do profeta. Ele não era necessariamente filho no sentido biológico. Era o aprendiz do profeta. E era muito comum que
o filho do profeta, o auxiliar do profeta, se tornasse depois um sucessor daquele profeta, também na atividade de profecia. E Elias profetizou durante todo o reino de Acabe, né? Inclusive depois no reino seguinte, no reinado de Ocosias, que é o camarada, que é o filho de Acabe, que sucedeu a Acabe. E Elias tem um final de vida muito curioso, né? Elias tem um final de vida muito curioso. O texto bíblico descreve que Elias e Eliseu iam andando numa região chamada Gilgal, quando de repente aparece uma carruagem de fogo. E essa carruagem de fogo, puxada por cavalos de fogo, arrebata Elias, e Elias sobe para os céus numa carruagem de fogo, né? Essa é um término da visão de Elias, é uma forma de vida, é uma apoteose, né? É uma forma assim, extremamente milagrosa, extremamente poderosa, bem diferente da figura do silêncio. Mas veja, na hora que Deus quis falar com Elias, Elias teve de estar em silêncio. Existe um outro evento da vida de Elias que de alguma forma tem uma relação mais próxima conosco, que é o seguinte: o evento que eu disse lá do desafio de Elias com os profetas de Baal, quando ele chama o Acabe e os profetas de Baal, constroem os altares, colocam os novilhos e pedem que Deus envie o fogo, né? Os profetas de Baal pedem que Baal envie o fogo, e Baal não envia coisa nenhuma. Ao mesmo tempo em que Elias pede que Deus envie o fogo e Deus envia, isso acontece num lugar chamado Monte Carmelo. Monte Carmelo, né? O Monte Carmelo é um monte na região de Israel, na costa de Israel, com vista para o mar Mediterrâneo, que é onde acontece esse fenômeno, né? E o que acontece? A figura de Elias fica muito ligada a esse milagre do Monte Carmelo. E esse milagre do Monte Carmelo vai ter uma relação muito grande com uma devoção mariana, que é a chamada Nossa Senhora do Carmo, ou Nossa Senhora do Carmelo, né? Eu gostaria de ler um texto aqui que eu tinha escrito um pouco antes, né? Onde eu digo o seguinte: a montanha do Monte Carmelo é também o local de origem da ordem carmelita, ou ordem do Monte Carmelo, ou ordem de Nossa Senhora do Carmo, onde viviam ali os primeiros carmelitas como eremitas, né? Se dedicando à oração e à penitência, né? E ali surge uma capela destinada a essa devoção mariana, a Nossa Senhora do Carmo, né? Que é uma devoção muito forte, né? E os carmelitas, as pessoas devotas da Nossa Senhora do Carmo e da Ordem do Carmelo, têm essa ligação ainda com o profeta Elias, né? Com o profeta Elias. É curioso que a Ordem dos Carmelitas, no século XVI, vai sofrer uma renovação por meio de dois grandes santos, que são Santa Teresa, né, e São João da Cruz, né? Santa Teresa d'Ávila e São João da Cruz, que vão reformar a Ordem do Carmelo, a Ordem dos Carmelitas, criando a chamada Ordem dos Carmelitas Descalços, que são duas ordens muito importantes hoje na Igreja, duas congregações, e elas se vinculam de alguma forma ao profeta Elias, à espiritualidade do profeta Elias, a esse chamado de arrependimento. Então é interessante pensar em Elias como um profeta do Antigo Testamento, né, que se vincula a uma devoção mariana
de Nossa Senhora do Carmo, e a ordens católicas, não é? Que são os carmelitas e carmelitas descalços, né? E há dois grandes santos e místicos da Igreja Católica do século XVI, que são Santa Teresa d'Ávila e São João da Cruz, né? São santos que nós precisamos falar deles nas suas respectivas memórias. E por fim, vale lembrar também uma relação mais forte de Elias com o nosso cristianismo, quando no Monte da Transfiguração, quando Cristo, naquela semana que ele vai entrar em Jerusalém, quando ele está perto de chegar a Jerusalém para ser preso, morto e ressuscitado, ele sobe no Monte da Transfiguração com Pedro, Tiago e João, e lá ele se transfigura, e o seu corpo assume a visão, o corpo celestial, a sua pessoa celestial, a sua aparência celestial, não é? E ali aparecem, conversando com Cristo sobre a sua morte e ressurreição, Moisés, o primeiro e maior dos profetas, e Elias, o primeiro profeta dessa escola do profetismo de Israel. Isso é muito interessante, porque Moisés é o primeiro profeta que fala de Cristo, e Elias é o primeiro profeta desse grupo de profetas que durante 450 anos vai chamar Israel à conversão. E eles vêm se encontrar com Cristo para falar da ressurreição de Cristo. Isso une, de alguma forma, não é? Toda essa visão, essa história da revelação de Deus do Antigo Testamento, que culmina com Jesus Cristo. Então, de um modo geral, eu queria ter trazido para vocês essa notícia sobre esse fenômeno do profetismo, do que são os profetas, do que foi o profetismo em Israel, porque nós vamos falar de todos esses profetas, dos 16 profetas maiores e menores, mas começamos por Elias, que não escreveu um livro, mas foi o primeiro dessa escola de profetas, e a importância de Elias, de tão grande, que é ele e Moisés quem vem conversar com Cristo no Monte da Transfiguração, e sua relação com a ordem carmelita, não é? Agora já uma coisa mais da nossa época. E ainda eu gostaria de lembrar de tudo que eu disse aqui, dois eventos importantes que eu acho que é o que mais devia nos marcar hoje. Primeiro, muito mais importante do que ficar prevendo o futuro, do que da história de que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro. O profeta é, antes de tudo, um pregador do arrependimento. A verdadeira profecia, a profecia que efetivamente importa, é chamar as pessoas ao arrependimento. E o que isso nos diz? Qual a lição que essa história do profetismo e de Elias nos dá? Nós somos, por assim dizer, profetas. Em Cristo, nós somos profetas, sacerdotes e rei. Nós, pelo batismo, nós participamos dessas três naturezas, melhor dizendo, dessas três atividades de Cristo. Nós, em Cristo, somos profetas, sacerdotes e reis. E por isso nós temos de cumprir a nossa missão de profeta. Não prevendo o futuro, mas chamando as pessoas ao arrependimento, chamando nós mesmos ao arrependimento. Quando você estiver conversando com seu irmãozinho lá da igreja, do seu grupo de oração, da sua pastoral, daquele seu amigo, e ele dizer: olha, eu não estou indo à missa, eu não acredito mais na missa, eu não gosto do pároco, eu não vou com a cara do bispo, não gosto muito do Papa Francisco. Essa é a hora de você ser profeta. De chamar essa pessoa de uma maneira amorosa, amiga e caridosa ao arrependimento. Quando a pessoa disser: eu sou católico, mas eu não acredito em tal ensinamento da igreja, essa é a hora de você ser profeta. Quando o seu irmão disser que ele não está rezando muito, quando ele estiver desesperançado, quando ele estiver desanimado na vida, quando ele estiver se entregando ao relativismo, achando que tudo é normal, que tudo está bonito,
essa é a hora de você ser profeta. Eu acho que o Elias nos desafia nisso. Assim como Elias foi um profeta num período ruim da história e num terreno ruim, porque os reis eram pagãos. Acabe era fraco, Acabe era um rei fraco, e a sua mulher era uma pagã, e estava levando todo o povo para o paganismo, como efetivamente levou. E foi para esse momento difícil que Deus levou Elias a profetizar. Essa época difícil, esses anos difíceis que nós vivemos, são os anos dentro dos quais nós devemos profetizar. E a nossa profecia é essa: nós mesmos nos arrependermos dos nossos pecados e chamarmos as pessoas ao arrependimento. Tá bem, gente? Essa é a nossa conversa de hoje. Fiquem com Deus. Até a nossa próxima live, no próximo sábado. Eu acho que vamos falar de Eliseu. E vamos pensar nessa figura do profeta. Tá certo? Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Santo Elias, profeta, rogai por nós.